66 pessoas se voluntariaram para passar fome. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. 60 anos depois, todas elas foram questionadas se fariam aquilo de novo. Todo mundo disse que sim. Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada a você. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu vim te apresentar uma das histórias mais importantes que a ciência já contou para o nutricionista esquecer de uma vez por todas aquele papinho de que só importa a força de vontade para o nosso paciente. O que a gente vai tratar nesse vídeo é o icônico experimento da fome de Minnesota. Esse estudo foi feito com um monte de gente que queria participar da guerra, mas se recusava a participar do que é a maior insanidade da guerra, que é o que vocês sabem muito bem que eu não posso falar no YouTube. Muitas dessas pessoas vinham de igrejas e o convite que elas recebiam era um tanto quanto literal. Passaria fome para ajudar a gente? E a resposta de todas essas pessoas foi que sim. O protocolo seguido foi mais ou menos a seguinte forma, pessoal. 3 meses com uma dieta padronizada de 3.200 calorias aproximadamente. 2 meses com uma dieta que tinha como compromisso gerar uma perda de peso nas pessoas de 25%, um quarto do peso corporal total. E depois, finalmente, o acompanhamento para observar o que acontecia com essas pessoas. O que se percebeu com aqueles indivíduos é que eles começaram a se tornar completamente obcecados pela comida. Passavam a falar só de comida, o relacionamento entre as pessoas não tinha outro tema que não fosse a comida. Alguns indivíduos que nunca gostaram de livro de receita começaram a colecionar os mesmos. Tinham algumas pessoas que, inclusive, ficavam ansiosas e evitavam ir no dia que os participantes iam receber ali o cardápio da semana seguinte, porque eles já ficavam ansiosos de pensar, meu Deus do céu, o que será que eu vou poder comer na próxima semana? E o que talvez você esteja se perguntando é o que diabos isso tem relação com a tal da força de vontade. Raciocina uma coisa aqui comigo, cidadão. Provavelmente concorda comigo que uma das vertentes mais fortes que o ser humano carrega consigo em relação à disciplina é o seu aspecto religioso. Quando essas pessoas recebiam o convite e queriam agregar de alguma forma, existia uma junção muito grande entre força de vontade daquela pessoa em querer ajudar novamente sem que ela precisasse pegar em armas para isso, e ao mesmo tempo eram pessoas de propósito muito grande nessa missão, uma vez que elas queriam ajudar por conta de uma vertente religiosa, que é a mais forte que o ser humano carrega consigo, ou pelo menos uma das mais. E mesmo com isso daqui, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Cientistas tiveram que começar a separar os grupos em duplas, porque existiam participantes que quando estavam saindo sozinhos, sem nenhum tipo de monitoramento, estavam simplesmente furando o planejamento, mesmo com todo o propósito, mesmo com toda a força de vontade, mesmo com toda a motivação. E essas pessoas passaram então a sair em duplas para que um pudesse monitorar o outro. Se isso aconteceu num estudo que pegou pessoas com o maior nível de propósito possível numa tarefa quase militar sobre a comida, se mesmo assim essas pessoas precisavam ser monitoradas para que não furassem a dieta, imagina pensar que o nosso papel no consultório é simplesmente falar para o paciente seguir a dieta e ter força de vontade para seguir aquilo. Independentemente do quão forte seja o propósito, do quão forte seja a motivação daquela pessoa, um caráter de restrição calórica invariavelmente vai dificultar o processo. Fatores externos, a nossa visão de mundo, tudo aquilo que a gente acredita sobre comida, sobre os nossos propósitos, sobre a nossa motivação, sempre vai ser um combo, sempre vai ser um link com fatores internos que nós temos no nosso corpo. Toda a nossa fisiologia, toda a nossa bioquímica, toda a nossa sinalização hormonal. Significa que muito mais relevante do que ficar tentando motivar o paciente com um papinho de coach, força de vontade, vai, você consegue. Você precisa desenvolver estratégias comportamentais. Permitam com que esse ambiente externo esteja favorável, para que essa batalha fique menos árdua, continuará sendo, mas com certeza mais factível de ser seguida e aderida. Não adianta um propósito muito forte, você não sabe moldar o que está ao redor desse paciente. Essa mini aula foi uma porta de entrada que eu gravei para você. Entender um pouquinho mais sobre o nosso módulo de neurociência do comportamento humano da EB Academy. Plataforma que está em época de pré-lançamento, com um link disponível aqui na descrição do vídeo, para você ter uma condição super especial quando a plataforma chegar nas suas mãos. Te espero por lá.